Hoje vamos começar a nossa live. Primeiro eu Vamos. queria falar: olá, meninas, bem-vindas ao Mama é Beça, né? Esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, amamentação. Hoje nosso papo é com a Ana Lúcia Franco, né? Minha grande amiga, arquiteta, excepcional arquiteta, que já trabalhou em diversas cidades aqui no Brasil e agora está falando com a gente diretamente de Nova York, onde ela está morando e trabalhando, né? E o Sim. nosso papo hoje vai ser sobre como montar um quartinho de bebê prático e lindo, né? É isso aí. Bom, primeiramente é um prazer, Lu, poder falar com você. Estamos tão distantes, mas foi ótimo você ter aceito, né, o convite. Estou muito feliz, né, para que a gente pode bater esse papo, conversar sobre, né, sobre o quartinho do bebê. Eu adoro as suas dicas de arquitetura, então vai ser um papo super divertido. Ai, obrigada. E eu também agradeço o convite. De fato, assim, é uma novidade para mim, né? Porque a gente está começando a se adaptar com essas lives agora, e acho que é diferente para, né, para todo mundo. Mas eu gostei muito do convite, e é um tema que eu super adoro, você sabe disso. Sempre que a gente encontra, eu te encho de perguntas, e você me enche de A gente novidades. Sim, a gente troca É, muita figurinha é sobre verdade. isso, né? Mas então eu vou começar com. Eu fiz uma listinha de perguntas, eu sempre faço aqui Tá. uma listinha para a gente trocar uma ideia, para guiar a nossa conversa, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre aqueles móveis dois em um, sabe? Que é tipo berço-cama, né? Que às vezes é berço em cima, cama embaixo, cômoda de um lado. Que você acha? Você acha que vale a pena, às vezes, investir? Porque é um móvel que acaba sendo um pouco mais caro do que o berço sozinho, né? Mas o que você acha sobre esses móveis que são dois em um, por exemplo? De fato, o berço, né? Que você deu o exemplo aí do berço. O berço o berço a gente chama de berço multifuncional, né? Ele tem várias funções. Ele é um berço e ele acaba acoplando outras funções também. Tem a cômoda, né? Que você pode colocar ali o trocador do bebê. Tem a caminha auxiliar, alguns têm a caminha auxiliar embaixo, que serve como bicama ali do berço, e ainda assim tem berço que tem isso tudo e que ainda vira uma cama infantil, né? Para ser usada mais posteriormente quando a criança tiver um pouco E a maior. maioria deles acho que tem gavetas também, né? Tem umas gavetas que fazem o papel da cômoda, não só como trocador em cima, Exatamente. mas há algumas gavetas também. Tem a gaveta embaixo que auxilia na troca ali de fralda no dia a dia. E aí Então, você assim, acha que realmente é no um. final das contas vale a pena ou não ter? Assim, tudo depende, né, do espaço que você tem. Se você, por exemplo, me contratasse hoje para fazer um projeto para você, digamos que você vai ter o seu primeiro filho agora, Sim. e eu sou sua arquiteta, a primeira coisa que a gente tem que ver é o espaço que você tem, né? É Sim. importantíssimo saber o espaço, e dentro desse espaço, como é que vai ser a sua rotina? Como é que vai ser o cuidado com seu bebê? Como é que você está pensando que vai ser ali o seu dia a dia? Você vai ter alguém É, que te ajude, né? verdade. Você vai disponibilizar uma pessoa para te ajudar à noite, uma babá no dia a dia. Você vai querer receber a sua mãe ou sua sogra para te ajudar durante esses dias, os primeiros dias, né? Uhum. Então, assim, isso tudo depende da resposta, né? De Dessa como você mãe, o que ela quer vai querer? exatamente, como a mãe vai querer. Então, não tem uma regra exata para isso, mas é importante, sim, pensar nisso tudo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu sempre falo que o projeto arquitetônico, ele vai muito além da estética, né? Ele é o planejamento. Então, assim, você tem que listar como é que vai ser o seu dia a dia, a sua rotina, para você planejar da melhor forma esse layout. Eu lembro que quando eu fui montar o quarto da Júlia, né, que é a minha primeira filha, eu achei mais fácil ter esse, que era vários em um, porque eu tinha um quarto muito pequenininho, então não dava para ter, por exemplo, uma cama auxiliar. Então a cama Uhum, auxiliar era essa que ficava embaixo, né? Então eu gostei da ideia também de depois não ter que ficar comprando novamente móveis.
Então, ela foi crescendo, eu desmontei o berço, como ele já tinha uma função, né? Ela tinha uma opção de virar uma caminha para criança que poderia ser criado mudo, ou poderia virar um outro armarinho, né? Então, eu gostei dessa ideia, assim, na época que eu fui montar o meu quarto, eu preferi. Mas eu não tinha aquele sonho idealizado, por exemplo, daquele berço mais clássico, outro, mas eu chamo de rococó, não sei se o nome correto é esse, mas é aquele que tem, às vezes, os detalhes, os desenhos. É mais Ele clássico não era mesmo. não era é o estilo meu mais sonho, clássico. não era o meu Sei. estilo. E aí eu gostei da ideia de ter um Então, depende também. resolvia. Sim, depende exatamente disso, da necessidade, né? Da necessidade, da vontade de cada pessoa. É claro que tem mães que são mais sustentáveis, né? Que pensam nessa questão da economia, que tem, às vezes, um bolso mais O curto, reaproveitamento, né? mas que também pensam muito no reaproveitamento, né? Que às vezes nem é questão financeira nem nada, que pensa no reaproveitamento, que gosta disso. Eu acho que vale a pena, nesse caso, sim, investir nesse berço multifuncional aí, que tem várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente quando você tem um espaço muito pequeno, né? Que hoje em dia, assim, o metro quadrado está cada vez mais caro. E então os apartamentos são cada vez mais reduzidos. E com isso a gente tem espaço muito pequeno e a gente realmente tem que adaptar. E as indústrias moveleiras, por sua vez, estão se adaptando com relação a isso também, né? Sim, sim. E você já reparou, né? Normalmente, por exemplo, se a pessoa tem 2 filhos, o quarto do bebê costuma ser o menor, porque os móveis são mais enxutos, né? As coisas de bebê são menores. É quase que natural, entendeu? Que o quarto do bebê, às vezes, é o menor quarto da casa, né? O quarto Isso. do bebê, ele costuma ser mais reduzido mesmo. Ou às E vezes até uma a outra pessoa coisa, adapta também, né? Às vezes a pessoa tem, não sei, um quarto de, sei lá, que era um escritório e um virou quarto de bebê. escritório, exatamente, que virou quarto de bebê, então tem que ir adaptando, realmente vai conforme Vai, cada contexto aí. sim, é verdade. Agora, você falou de mobiliários, né? 2 em 1. Eu já vi também, nunca fiz, mas eu já vi essa ideia, achei bem interessante, a pessoa aproveitar o armário, que às vezes já até tem no apartamento um armário embutido, e ela adapta, claro, você tem que chamar um marceneiro para isso, né? Um profissional, adapta esse armário para colocar ali, por exemplo, você tira 2 portas e coloca a cômoda, o trocador do bebê ali. Lógico, você tem que pensar que embaixo desse trocador tem que ter pelo menos umas 2 gavetas, para a primeira gaveta ser, né, comportar os itens de troca de fralda, os itens higiênicos, né? E na segunda gaveta, uma roupinha ali para você trocar ali, nem que seja rapidamente. Sempre à mão. Isso é até Sempre à uma dica mão. que, além de ser prática, ela também é uma dica de segurança, né? A primeira, a gente não ter que dar as costas para o trocador para poder pegar alguma coisa, né? Essa dica do Pode, de jeito abrir para tirar, você vai fazer a troca. O ideal é que você nunca vire de costas para o bebê. Então, o bebê está jeito ali, a nenhum. primeira gaveta, tem gente que coloca, às vezes, num pendurador, né? Eu já vi também bastante, é bem comum. Sim. Eles colocam Nessa as ideia fraldinhas de armário, pode de frente. colocar um varão em cima com as roupinhas, né, do bebê. Sim, e fica lindo. E fica muito legal. Inclusive, você pode até adaptar uma porta de correr na frente para você não ficar com aquilo ali exposto, né, no dia a dia. Então, você abra e vire um trocador, que fica super, super bacana também. E fica lindo, e fica lindo. Fica lindo. E o ideal, como você disse, é que tem as 2 laterais, né, do armário. Como o trocador é no meio do armário, você tem as 2 paredes desse armário já existente, que serve como contenção ali de segurança para o bebê não rolar, né? É claro que você tem que planejar também, pegar a roupinha antes, né? Mesmo que você tenha a roupinha do dia a dia ali embaixo, nas gavetas, né, embaixo, se você for usar algo diferente, claro que você tem que planejar um pouco antes para poder... Para não virar de costas. Exatamente. Nunca virar de costas. Porque com um bebezinho muito pequeno, eles ainda não se mexem muito, mas essa evolução é tão rápida e que um bebê que às vezes não se mexia muito, de repente pode até causar um acidente. Então, por via das dúvidas, é sempre importante que, tanto faz na cômoda tradicional
ou se a pessoa está fazer essa troca nesse armário, né, que fez um papel de trocador, ou até mesmo se for numa cama acessória, por exemplo, se a pessoa optar em trocar, né, usando a cama, a dica é nunca virar de costas, né? Sempre ter à mão tudo que a pessoa precisa, para não ter erro, né? É verdade, isso mesmo. E aproveitando que a gente está falando da questão da segurança, a gente podia falar um pouco mais assim, quais esses cuidados, né? Na hora que você pensa no quarto como um todo, né? Tanto os móveis, a posição e tudo, o que a gente pensa assim quando a gente está preocupado com a segurança, né? Como é que a gente consegue fazer o quarto mais seguro? Além de lindo, claro. Sim, lógico. O importante, assim, é você... Primeira coisa, separa o espaço. Já tem um quarto disponível para o neném? Entra nele, pensa o que pode prejudicar. Primeiro, janela. Já coloca, né, a grade de segurança, a tela de segurança. Acho que é o primeiro item de segurança, aliás, na casa toda, porque, assim, enquanto o neném, claro, o bebê vai evoluindo, né, mas, assim, quando ele começar a engatinhar, por exemplo, a primeira coisa que ele vai explorar é o espaço que ele tem, que é a casa. Então, já coloca a tela de segurança em todas as janelas da casa, né? Acho que é o primeiro item. Depois, tomar cuidado com a tomada, já colocar aqueles adaptadores, protetores de tomada, que antigamente era até bem feios, hoje em dia tem uns bonitinhos que são de silicone, né? Sim. Então, o protetor de tomada é um item super importante. Pensar, assim, na hora de comprar um mobiliário, por exemplo, berço com quina, muito desenhado. Protetores de quina, até tem uns produtos de... Eu não sei se aquilo é silicone, se é plástico, mas existem alguns protetores também, mas o ideal é que o móvel seja, né, que não tenha mais arredondadas. Na verdade, assim, se você compra um produto, o berço, por exemplo, você tem que adquirir, né? Não tem jeito. Você comprando esses produtos para o quarto, esses mobiliários, você já tem que comprar e ter certeza de que eles vêm com o selo do Inmetro. Vindo com o selo do Inmetro, já é uma garantia, né, uma preocupação a menos que você pode ter, porque o Inmetro, ele faz exatamente isso, né? Ele vê todos esses itens de segurança, então é uma preocupação a menos mesmo. Tanto a questão das pontas... Já faz o teste, né, desses produtos. A distância, né, também das grades. Distância da janela, exatamente. Quanto mais afastado da janela, melhor, né? Tanto o trocador, né, a cômoda, como o berço também. É verdade. Eu me lembro quando eu estava tentando montar o primeiro quarto da minha filha, eu evitava qualquer coisa que desse para fazer uma escala. Porque um bebê recém-nascido não, mas quando ele já começa a engatinhar, subir em algumas coisas ali com 8, 9, 10 meses para frente, eles são capazes de subir em alguma coisa, daquela coisa em outra coisa, e às vezes, né, chegar em lugares altos, né? Sim, sim. Então, eu me lembro de preocupar em não fazer essa escala, sabe? Nunca deixar uma coisa que desse para subir e fazer outra coisa. Que tivesse o alcance, né? Sim. Então, uma outra coisa. Alta, mas ela não tinha nada que desse uma escadinha, que desse, sabe? Para poder fazer esse tipo de preocupação, né? Sabe uma preocupação que a gente... Desculpa, pode falar. As coisas nunca perto da janela, preferencialmente nada perto da janela, nem o trocador, nem o berço, nem mesmo a poltrona de amamentação, se possível, porque a criança, quando ela vai ficando maior, ela é capaz de subir na poltrona de amamentação e ir parar na janela. Sim, né? Então, sempre pensar nisso. Né? Sim. Uma coisa assim, importante também é que o Inmetro ele já mede, né, todos esses itens de segurança, como eu falei. Por exemplo, a grade do berço, ela tem que ter uma distância mínima ali entre uma madeirinha e a outra, né? Tem que ser de 4,5 a 6,5. Para quê? Para o bebê não prender a perna, não prender o ombro, não prender a cabeça. O estrado do berço também, ele tem entre o estrado e o fechamento, essa grade lateral, tem que ter no máximo 2,5 também de folga, né? Não pode ter mais que isso, justamente para não colocar a perna, alguma coisa. Não prender, exatamente. Então,
Quando, né, os mobiliários vêm com o selo do Inmetro, eu acho que já dá uma tranquilidade imensa para a mãe, né? Verdade. Principalmente com relação à pintura também, até nisso, é um item de segurança, né? A pintura, por exemplo. Que as crianças acabam, eles colocam a boca, eles lambem, eles roem quando já Sim, começaram a... eles mordem, Sim, é verdade. Então, quando tem o selo do Inmetro, já vem com a tinta atóxica, então é uma preocupação a menos, realmente. O problema, acho que muitas vezes é quando aquela pessoa quer pegar aquele móvel, sabe aquele berço que foi do pai dele, ou foi da mãe dele, ou foi dele mesmo quando ele era criança, e aí tem um valor afetivo, e a pessoa resolve resgatar aquele berço, por exemplo, e reformar, ou de alguma forma utilizar o berço para o bebê. E algumas vezes, esses berços que são muito antigos, eles não tinham não eram padronizados, né? Nem Não, a não tinha essa normativa, né, que tem tinta, hoje. não tinha. Os Sim, de antigamente não tinham isso, né? Então, a gente tem que falar para as pessoas que resolverem fazer esse tipo de reforma no móvel afetivo, que elas têm que ter um olhar diferenciado, porque é diferente de um móvel que um adulto vai utilizar, que o móvel que um é. bebê vai utilizar, ele tem que tomar cuidado, às vezes fazer algumas adaptações, né? Sim. Hoje em dia, assim, normalmente as tintas, elas são atóxicas, elas não vêm com o componente chumbo, que é o componente que poderia causar danos, né, pro Sim. neném, nessa questão da mordida e tudo. Então, a gente já pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Mas se a pessoa pega um móvel antigo e quer restaurar, certamente ela vai passar para o marceneiro, né, que já vai ter condições de Esse pintar cuidado. isso, esse cuidado, ou se ela mesma quiser pintar, sempre procurar nas embalagens da tinta. O ideal é que seja uma tinta esmalte à base d'água, que é mais natural, É né? seguro, Mais seguro. Exatamente. Outra questão de segurança que eu também estou me lembrando é que as mamães às vezes gostam de colocar aqueles móveis, né, em cima do berço. E tem Sim. que ter muito cuidado, porque às vezes o móvel ele pode ser super pesado, pode ser de material pesado, pode ser lindo, maravilhoso, mas com material super pesado e pode cair. Ou a pessoa não prendeu direito, às vezes nem é tão pesado, mas a pessoa não prendeu direito, pode cair em cima Isso. do bebê. Então, Eu não assim, tinha pensado, é verdade, né? então, às vezes pensar em fazer um móvel, ou comprar, ou fazer também, de tecido, que seja mais leve, Sim. Hoje em porque dia a gente acha algumas alternativas bem legais no mercado, né? De coisas que são mais hoje em dia tranquilas. tem muito artesanato, que tá bem legal, né? Que você encontra super fácil, até na internet, gente. É A tranquilo de gente tem muita encontrar. opção hoje em dia, a gente tem muitos caminhos para encontrar nessas opções diferentes. E posição do berço no quarto. Tem, fora não ficar perto da Na janela. janela. A gente vai evitar sempre de ficar perto da janela, mas tem alguma posição assim que você acha que fica melhor? Eu sei que tem pessoas que gostam algumas vezes de colocar só a cabeceira encostada na parede e os dois lados do berço livres, Livre. e Eu ia falar isso. algumas pessoas preferem encostar uma lateral inteira do berço na parede, e ficar só o outro lado do berço livre. O que Livre. você acha sobre isso? Isso vai de cada espaço, gente. Assim, não tem muito segredo. Realmente é aquilo que eu falei. Você tem que ver, separando o espaço que você vai, né, transformar em quarto. Você tem que pensar como é que vai ser a sua rotina ali, o seu dia a dia. É importante que esse berço tenha circulação, né, uma boa circulação. Se tiver dos três lados, né, dos dois lados ali para você pegar Sim, o bebê e a colocar cabeceira encostada. só a cabeceira encostada, eu particularmente acho o melhor layout, né? Porque você fica com uma circulação generosa, livre e não tem nenhum impedimento ali. Então, eu Acho gosto, difícil no mas quarto muito pequenininho. às Você vezes não pode tem fazer condições de fazer pequenininho, dá. isso. Exatamente. Aí você tem que realmente deixar só uma lateral livre, né? O que Sim. pode ser feito também você falou a gente está falando dessa questão, eu lembrei agora até de um item de segurança, mas que às vezes envolve um pouco isso. E tem berço que tem rodinha, né? É verdade. Você já E viu? aí?
Já vi, o meu não tem, mas já vi sim. Então, aí assim, você pode até variar um pouco o layout aí, se o seu berço tiver rodinha, né, às vezes e testar como ele poderia ficar, né, de uma outra forma. Mas Opção, né? e falando do item de segurança, quando tiver rodinha tem que ter a trava, gente. Lembrar de travar Sim, para ele não sair andando, que também é super perigoso isso, sim. né? Porque às vezes você tem um filho mais velho que é criança e que às vezes mexe nesse berço, né? Que tem rodinha, pode mexer, querer subir também, Sim, e com a rodinha tudo fica mais instável, né? Tudo sim. pode às vezes trombar, espremer o dedinho na parede, coisas, né? É. Coisas que podem acontecer, Mas com né? relação à posição do berço, o primeiro item é esse, é ficar longe da janela, né? Sim. E deixar uma boa circulação nas laterais. Seria o mundo ideal. E já me falaram também para evitar corrente de ar, que também o ideal seria você colocar em alguma parte do quarto que não desse uma corrente de ar, tipo Que não janela, fique, né, se for exatamente em possível, né? frente à janela. Sim, Se for possível. tipo, só para evitar a corrente de ar, principalmente com bebezinhos menores, né? Sim, sim. Mexer. Outra pergunta: quais as principais dicas boas e baratas para dar um charme no quartinho? Tipo prateleira, adesivo, quadrinho ou qualquer outra coisa que você não vai investir muito dinheiro, mas que deixe aquele quarto com um pouquinho mais de personalidade, com um pouquinho mais de praticidade, né? Para não ficar só tipo paredes brancas. Tá. Assim, gastando pouco, hoje em dia a gente tem muita opção, né? A gente até vê muita, assim, com essa facilidade da internet, do Instagram e tal, a gente vê muita ideia legal e itens que a gente consegue gastar pouco. Assim, eu acho que, primeiro, tinta é uma coisa que você consegue fazer o que você, né, o que for na parede, desenhar o que for. E tá até E às vezes a assim, gente na mesmo, viu? moda hoje. Às vezes a Exatamente, gente até um pouco mesmo na moda consegue. esses desenhos geométricos nas paredes, né? Que é super fácil de fazer. Você coloca a fita crepe ali, marca o que você quer, escolhe uma paleta de cor legal, né? Tem E inspirações na internet, olha tem lá. boas inspirações e que com certeza você vai conseguir fazer. Se você não conseguir fazer, sei lá, faça um mutirão aí da sua família, da sua mãe, da sua sogra, da Chama o sua irmã, chama irmão, todo mundo para ajudar, porque realmente é uma ideia super ótima essa de tinta, né? no Tem final de semana você prateleiras, resolve. final de No semana final você de semana resolve. você Sem barulho, o vizinho não vai incomodar, fica bravo. não vai ficar bravo. Tem nichos, né? E vários nichozinhos, tem circulares, tem quadrados, tem de formato de casinha, formato de nuvem, tem Que dá um vários, charme. né? Que dão um charminho, fica super fofo, que você pode colocar Uhum. ursinho de pelúcia, pode colocar livrinho, pode colocar o que for. Abajur, eu acho que dá um charme. Eu acho E é assim, bom porque ele dá uma luz um pouco mais suave, que algumas vezes é importante para uma troca de necessário à fralda. noite. Às vezes, quando você está amamentando também, uma luz mais suave é uma excelente ideia. Sabe? O bebê fica Sim, mais relaxado, a mãe sim. também. O abajur, ele é amigo mesmo. E o abajur, na verdade, você pode, assim, estilizar ele, né, da forma que você quiser. Pode pegar um tecido que você já tem em casa e encapar ali aquela cúpula, Verdade. né? Às vezes, sei lá, uma roupa que você não usa mais, você gosta muito do tecido, ou alguma coisa que foi da sua avó, e eu Que acho tem que, uma coisa eu acho que é sentimental. super importante, inclusive falando de decoração, acho que é super importante a gente colocar essas, essas questões, né, de história, do que te envolve, do que você gosta, do que faz parte dessa história, do que você se sente bem ali, né? Porque é super importante. De nada adianta você fazer um quarto inspirado naquele modelo da internet, mas que Se não também tocar fica uma você, coisa fria se não te toca, exatamente. Então, você tem que verdade. se sentir bem no espaço, né? Afinal de contas, é você que vai ficar ali com o seu bebê. Então,
esse espaço tem que te agradar, né? Tem que te dar um conforto muito grande. Aliás, eu acho que 3 itens, né, assim, falando de quarto de bebê, 3 itens importantíssimos são a praticidade, a segurança e o conforto. Então, que também está nessa questão visual, né, que a gente está falando aí de decoração. Sim. Nesse momento. Porque eu acho que acaba que o quarto do bebê acaba sendo o sonho de muitas mães. É um sonho real. Eu não sei se os pais sonham tanto, mas é bem comum as mulheres sonharem muito com o quartinho. Sim. Então, e às vezes desde pequena, né? Desde E os quartinhos são muito lindos. Eu me lembro que quando eu fui montar o primeiro quartinho da minha filha, eu já sabia que eu ia mudar de casa. Então, eu sabia que eu ia ficar lá um tempo, mas que a gente ia ter que mudar de apartamento. Então, eu lembro que eu optei pelos móveis mais neutros e coisa e tal, e eu escolhi acessórios. Eu coloquei a decoração, a graça da decoração nos acessórios. Então, eram móveis neutros, tipo prateleiras neutras, mas com a personalidade nos detalhes, nos adornos que eu coloquei, Sim. porque eu poderia mudar para um outro apartamento e levar as minhas coisas sem ter que fazer sem se comprometer tanto, de fazer um outro quarto, né? Sim. E a almofada é um item também super... Dá um charme. Barato, dá um charme. A gente, às vezes, até o travesseiro, o porta-travesseiro. Por que o porta-travesseiro tem que ser exatamente igual à colcha, né? Você pode estilizar, pode fazer, sei lá, pedir a avó para fazer em crochê. Você quer coisa mais fofa que isso? Em crochê, fica super gostoso. Uma mantinha eu tinha também, uma almofada né? muito charmosa. Eu tinha uma almofada muito charmosa na minha poltrona de amamentação. Que dava um ponto de cor no quarto, porque o quarto era mais clarinho, então a poltrona era clarinha, mas tinha uma almofada rosa, assim, bem tchan, que ficava em cima da poltrona, e que dava um charme especial, assim. E uma coisa simples, né? E você gostou tanto que você até lembra disso, né? Engraçado. Como Lembro. Isso fica realmente na nossa memória, assim. Mas a almofada é uma dica super boa. Uma mantinha também. Às vezes você está com frio ali à noite, na hora de amamentar, né? Para cobrir o neném e tal. É uma coisa que dá uma aquecida, sabe? No quarto. Não fica aquele quarto frio, assim, impessoal, né? Verdade. O que mais? Tapete também, dá um aconchego. Mas aí o tapete tem que ter cuidado, porque tem que ser antiderrapante. Mas Hoje em dia tem até tapete em EVA, né? Tipo aqueles EVA, que são bonitos e são antialérgicos, né? São práticos. Uma cortininha também, assim, sabe? Bonitinha. Às vezes você pode fazer a barra da cortina com aqueles pomponzinhos, com algum detalhezinho, um bordadinho que seja, às vezes você já até compra pronto. Às vezes você mesmo pode bordar enquanto você estiver esperando o neném. E dá um charme que fica totalmente diferente dessas coisas que a gente vê por aí, né, hoje em dia, assim. Tem mais um detalhe que eu acho super fofo, que eu já até fiz um quarto infantil, ficou lindo. Sabe aquelas coisas de costura, para você costurar? Aquele de madeirinha. Sei, peraí que eu vou te mostrar o seu não, peraí. Aquilo fica tão lindo, pode fazer uma composição de várias cores, vários tecidos, pode pegar alguns tecidos que você já tenham em casa. Exatamente isso mesmo, que lindo! Ai, que lindo. Eu não sei como é que chama isso. Bastidor que chama. Está espelhado, vai ter bastidor. Fica super lindo pegar uma parede, uma composição com isso. Cada um de uma cor, cada um de um tecido, sabe? Diferente, com texturas diferentes. Em cada bastidor você coloca uma textura diferente, uma cor diferente, entendeu? Pode bordar alguma coisa. O nome, você fez o nome aí, ficou lindo. Pois ganhei. Foi a madrinha da Júlia que me deu. Eu achei super charmoso. É lindo mesmo. E pode colocar, às vezes você faz esse conjunto de bastidor em cima da cômoda, né? Ou em cima do próprio berço, que às vezes fica ali um espaço meio perdido ali, né? Que você tem que emoldurar aquele móvel que é mais baixo. Você pode emoldurar com esse conjunto de elementos aí. No caso, o bastidor. Sim,
que às vezes é alguém afetivo que faz, né? Que tem toda uma história afetiva, né? Não é uma coisa que você gasta muito dinheiro e ainda tem uma história de ligação de afeto com aquele negócio, com aquela decoração. Na verdade, que exatamente. é o que acontece comigo. Eu olho para isso e tem todo um afeto ligado, né? E aquela questão, ainda falando sobre coisas práticas que, né, que às vezes não são caras, mas que dá para a gente dar um charme no quarto, tem a questão também que está muito na moda, que são os adesivos, né? Porque o Sim, o papel de adesivo. parede ele já está aí no mercado há Sim, muito tempo. Mas dependendo do tamanho da parede, pode ser que fique um pouco mais caro. Aí depende do tamanho da parede, da disponibilidade da pessoa e até o tipo de papel de parede também, porque tem os mais tem os caros mais e os mais caros. baratos. Mas os adesivos têm vindo com bastante força, tem visto isso como uma tendência bem forte, porque eles são bem mais em conta, Sim. se quando a gente compara com o papel de parede clássico, né? Hoje em dia, assim, você tem papéis de paredes de vários valores, realmente, mas você encontra também papéis de paredes nesses home centers, né? Então, Leroy, Etna, Lojas de decoração ou de Stock, construção, né? você encontra e tem umas opções até legais, O preço entendeu? Com bom, preço, né? com preço justo, né? Mais justo. Uhum. Mas aí o papel de parede, realmente, às vezes, se você coloca uma coisa, sei lá, às vezes muito temática, digamos assim, muito voltada para o mundo infantil, daqui a um tempinho você já vai ter que mudar aquilo ali, né? Vai ter E que ele mudar. realmente é mais difícil É de verdade. tirar. O adesivo, hoje em dia, tem sites, né? Na internet você encontra sites com opções legais de adesivo para colocar, e é super fácil de colar, super fácil de tirar. Como você Sim. também pode mandar fazer, tem gráficas específicas que Olha, fazem, mesmo, eu não sabia. tem, Interessante. que fazem o adesivo e você pode. E um preço ok, um preço que não é um preço Ok, muito. ok. Né? E é fácil de colar e de tirar também, né? Ah, Falando em isso é ótimo, adesivo, né? hoje tem até Ah, empresas também que, além da. A gente está falando de adesivo especificamente de parede, mas tem adesivos que é tipo aquele contact, tem um nome específico disso, mas sei. que você pode encapar mobiliários. Então, às vezes você tem um móvel Sério? antigo, já fiz isso com cliente Ah, minha, que ela adorou. Você tem, às vezes, um móvel antigo, não quer investir no eu móvel acho que mais talvez caro, seja mais fácil do que pintar, né? Mandar pintar. mais fácil do que pintar. Na verdade, é o próprio profissional que vai e faz todo esse envelopamento. É como se fosse aquele Uhum. envelopamento de geladeira, você já viu? Já vi, sim, de Mas geladeira pode rápida. ser feito também para móveis. E deve dar até um charme, por exemplo. Imagina você comprou um móvel branco que é o mais fácil de encontrar. Aí, Uhum. vamos dizer, uma cômoda com gavetas Cores brancas. diferentes E nas você quer gavetas, fazer imagina. exatamente, quer fazer uma paleta de cores, ou um degradê, alguma coisa que tenha a ver com a personalidade do quarto, e dá um Exatamente. ponto de cor. Sai daquele branco no branco Isso. no branco, Às vezes né? coloca um Dá um puxador também diferente, tchan. né? Puxadores um diferente do outro. É claro que dentro de uma harmonia de cores, né? Mas com Sim, calma, sim. Que que conversem entre conversa entre si, que si. conversem entre si. Gente, quase, gente, uma terapia para quem está esperando neném. Vocês têm 9 meses aí para pensar com calma, para sonhar E é e para E planejar. é uma delícia sonhar com isso, viu? Vou contar, é muito gostoso olhar os sites, quando a pessoa está gestante, procurar, é agradável mesmo, é um passatempo procurar, ver qual que é o seu estilo, sabe? Sonhar com os detalhes, esperar chegar da internet. Eu, pessoalmente, gosto muito, entendeu? E acho que faz parte do esperar, sabe? Né, a expectativa, o montar os detalhes das coisas, eu gosto muito, É. né? E eu acho que essas dicas são simples, porque às vezes a pessoa pega um ambiente que nem precisa ser tão grande, com móveis que podem ser tipo padrão, normal, encontrados no mercado, e você
da sua personalidade com essas dicas, né? Que seja Exatamente. uma tinta na parede, que seja um adesivo, que seja um envelopamento de uma parte, não precisa ser o móvel todo, mas uma parte dele, um detalhe dele, igual a maçaneta, o puxador que você falou, já dá uma outra cara Já dá nesse uma outra quarto. cara, E às já dá vezes uma você outra pode cara. até utilizar, né? Você pode utilizar por exemplo, você teve um filho no primeiro, depois é uma filha. Você pode dar uma outra personalidade com o mesmo móvel, Com o mesmo sabe? móvel. Que era de menino, pode ser Sim, de sim. menina. Ou você pode ganhar um móvel de alguém, ou comprar de segunda mão um E móvel e personalizar colocar a sua ele, né? personalidade ali. É isso E fica mesmo. muito É. charmoso. E Eu são acho ideias que, assim, que é, tem um custo ok, né? Você não precisa de um grande investimento. E são fáceis de fazer também, né? Por exemplo, como a gente falou, capa de almofada, gente, é super fácil. Mudar a cúpula de abajur, super fácil. E dá uma diferença enorme no ambiente, enorme. dá mesmo. Né? Pega a cortina que você já tem, coloca a barrinha. Nossa, teve um quartinho de criança, não foi nem de bebê, mas que até uma cliente, as clientes vão ajudando a gente também, né? Muito engraçado isso. Mas, exatamente, vão Novas trazendo inspirações. inspirações. E ficou fofo o quarto. E a gente aproveitou muita coisa e ficou assim, ficou muito legal, porque ficou a cara dela, né? Assim, de uma pré-adolescente, e realmente era tudo que ela esperava. E ela foi participando também do projeto, foi super, super Você legal. utilizou quais móveis desse quarto? Você utilizou com. Que você reutilizou, que era de criança, De e você. mobiliário, que eu estava falando de cortina, né? Que a gente aproveitou a cortina, fez uma barrinha diferente na cortina, fez capas novas de almofadas, com crochê que a avó fez, sabe? Mas de móvel, a gente até utilizou, sim, reutilizou, né? Móveis que já existiam e que, inclusive, era uma cômoda de bebê e um Olha, cômoda de aparador bebê também para que crianças existia grandes? e um aparador que existia na sala. Em um quarto pequeno, a gente conseguiu fazer isso. É bem verdade que não tinha o guarda-roupa nesse quarto, não tinha aquele armário, né? Normalmente embutido. Não tinha, então as paredes estavam livres para a gente reaproveitar. Então, cada mobiliário desse a gente usou de uma cor, e a gente fez uma colcha também colorida para a cama, e almofadas também coloridas, tudo dentro de um conceito de cores, né? Ou De um seja, estudo você de pegou o que cores. era de bebê, levou para um mundo, para um universo já de crianças maiores, quase adolescentes, e reutilizando muita coisa, só Sim, dando a aquela cômoda de personalidade. bebê virou o armário dela. É claro Que que isso. ela não tem muita coisa assim de... Uma cliente mais É uma cliente mais objetiva, menos sustentável, sim. consumista. É. Que é ótimo, né? Que eu acho que todo mundo devia ser um pouco Sim, que assim. é uma tendência. É Mas uma os tendência. vestidos dela, ela colocava até no quarto da irmã, né? Então, os vestidos mais longos e tal, o quarto da irmã já tinha um guarda-roupa, então esses Certo. vestidos mais longos ela deixava ali. E as roupas do dia a dia, que são dobradas, ficavam dentro dessa cômoda. E deu super certo. Deu super certo. Ou seja, a pessoa não perdeu a cômoda. A cômoda não foi um móvel Não, só foi de reaproveitada. bebê. Não foi um móvel só sei lá, de E quando nesse ela caso tinha filho. específico, era que a cliente, assim, na verdade, tinha uma ideia de, a médio, longo prazo, comprar um outro apartamento em um outro lugar, então ela não queria investir em guarda-roupa, Sim. sabe? Então, tudo isso tem que ser pensado, gente, essa questão, né, financeira, Sim, o que a que pessoa ela quer quer para a investir, o vida que ela... dela, o que ela quer para a rotina dela, no caso do bebê, como é que ela vai cuidar desse bebê? Ela vai ter uma pessoa para ajudar ou não, né? Eu preciso de uma cama auxiliar no quartinho. Se você não Isso tem é verdade. se você não tem babá, se você não tem a Não sua mãe pretende ou dormir sua no quarto da... não pretende dormir no quarto da criança, será que é necessário? Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar, isso é Isso é planejamento. verdade. Isso é E verdade. por isso que eu sempre falo, acima de todo projeto de arquitetura, né? Acima de estética, de qualquer coisa, a gente tem é o planejamento. A importância do projeto de arquitetura realmente é o planejamento. É verdade. E aí, dentro disso que você está falando,
Uma outra pergunta que eu ia te fazer é assim, quais os itens essenciais, né, para o quartinho de bebê? Vamos dizer que você tem um quartinho de bebê pequeno, mas ele tem que ser funcional. Se você tivesse que enxugar assim, o que você diria para uma pessoa que está com espaço limitado e às vezes até um pouquinho de grana limitada também? O que você diria de dica? Tá, vamos lá. Partindo do princípio que o quarto é um ovo e que a Sim. pessoa não tem assim muito o que gastar, né? Eu partiria para um berço multifuncional, sem dúvida nenhuma, porque ele vira cama depois e ele já tem a cômoda, né, para a pessoa trocar o bebê ali. É um móvel Então, único, né? é um Quase. móvel único e que você vai aproveitar por 7, 8 anos, né? Em função da caminha, que vira uma caminha infantil depois. Então, o berço multifuncional e uma cadeira de amamentação. Mas isso é muito pessoal, né, gente? Muito pessoal. Às vezes a pessoa prefere um berço convencional, porque sempre sonhou com aquele berço clássico, Sim, né? Mesmo tendo faz um parte pequeno, do. Né? faz parte do sonho dela e a gente tem que respeitar isso. Então, às vezes, a pessoa sempre sonhou com um berço clássico, ela investe no berço clássico e, às vezes, coloca cômoda, então, no lugar da cadeira de neném, né? Sim. Mas é isso, acho que vai de cada um. Eu É. acho que eu prefiro a cadeira de amamentação, porque a cadeira, querendo ou não, ela faz parte do ritual, né? Do ritual do sono, do ritual da mama, seja o que for, da mamada, seja o que for. Você tá ali sentada naquela cadeira de amamentação, né? Você tem um apoio ali para você também descansar a cabeça, o encosto lateral de cabeça. Então, eu acho isso muito importante. Mas realmente depende de cada. Eu já contei a minha história aqui no. Eu já contei minha história aqui no canal, que é uma história peculiar sobre a poltrona de amamentação. Acho que já te contei essa história também. Se eu tivesse que colocar dois móveis, eu colocaria também um berço multifuncional, ou então um berço normal e a cômoda. Eu acho que para mim daria mais certo. Eu ia E a poltrona de cadeira de amamentação? amamentação. Pois é, deixa eu contar a história. Para quem não sabe ainda essa história, que eu e a poltrona de amamentação, comprei uma poltrona de amamentação, ela é linda, eu adoro ela, eu tenho ela até hoje, eu gosto dela. Por que eu não utilizei tanto a minha poltrona de amamentação? Porque eu ficava um pouco entediada no quarto que não tinha Sozinha? nada. Sim, porque eram muitas mamadas por dia, né? No começo você dá, sei lá, 8, 10, 12 mamadas por dia, e Uhum. aí eu achava aquele quarto meio sem nada. Era um quartinho muito pequeno, entendeu? Uhum. E não tinha nada. Então eu preferi amamentar na minha cama de casal, porque eu achei confortável. Então eu sentava lá e porque tinha uma TV no meu quarto, então eu colocava às vezes a TV, um passatempo, fazia Entendi. algumas coisas. Então eu dei certo com isso. É. Mas é igual a gente Depende sempre do fala, marido também, né, gente? Porque às vezes tem né? marido que não gosta. Então, Mas as por isso pessoas que me tudo perguntam depende. assim, mas e a mamada da madrugada? Porque a mamada da É, madrugada, onde é a cama de casal, fica difícil. O marido está dormindo, como você faz com a mamada da madrugada? E aí eu falo para todo mundo, gente, a mamada da madrugada, primeiro que a Júlia quebrou muito meu galho, então rapidamente ela dormia ali umas 11, 11 e meia da noite e acordava às 6, 7 horas da manhã. Então eu fiquei pouco tempo amamentando na madrugada, mas às vezes que eu amamentava na madrugada, realmente, ou eu usava a poltrona de amamentação dela, ou eu usava a poltrona da sala, que eu também achava bastante confortável. E como estava vazio de madrugada, não tinha ninguém, não tinha movimento na casa, eu aproveitei. Mas admito que isso eu conto para todo mundo. Eu sou super fã da poltrona de amamentação, mando todo mundo comprar, mas eu mesmo usei pouco, porque eu gostava de mais espaço do que, entendi. do que ela. Eu queria fazer mais Aquela coisa. sensação de que você ficava enclausurada ali no quarto, sozinha, sem. Sim, sim. E eu gostava, ou algumas vezes, de colocar um som, eu colocava som no computador, ou colocava no, né?
no meu celular, ou às vezes assistir um pouquinho de TV, eu gostei. Então, assim, eu e a poltrona de amamentação, eu conto para todo mundo que E dava ela é minha certo. amiga, mas eu usei pouco. E amamentei muito. E usei a poltrona pouco. Meu marido gosta da poltrona mais que eu. Adora assistir jogo de futebol nela. É sério. Agora ela vai ser disputada agora com a próxima que está vinda, né? Total, total. Mas a minha poltrona é linda, super faço propaganda dela, eu adoro. Ah, que ótimo. Mas é verdade, esse negócio assim, o que cada família usa, o que cada família prioriza, depende muito da dinâmica familiar, né? Igual, por exemplo, eu não tive a cama acessória, essa cama auxiliar, que algumas pessoas chamam de cama de babá, né? Eu não tive porque eu não tive babá e eu optei em não dormir no quarto da minha filha. Quando ela chorava, eu ia lá, ficava um pouquinho com ela, na hora que ela voltava a dormir, eu ia para minha cama. Eu optei, porque meu quarto era muito pequenininho também, e aí não ia caber tudo ali, né? Então, foi desse jeito, mas eu acho que essa questão do que colocar, o que é importante, né? Depende muito de cada pessoa. Um item que não é mobiliário, mas eu acho que é muito importante no quarto de bebê, que às vezes as pessoas se esquecem, é a babá eletrônica. Sim. Não é um item mobiliário, mas eu acho que é essencial, principalmente para quem não tem a tal cama auxiliar e que o bebê dorme no quarto dele, o casal dorme no outro quarto. Então, para essa mãe conseguir administrar isso, e dormir. Aí o bebê às vezes faz um barulhinho, mexe um pouquinho na cama, você só olha na babá eletrônica e ela ajuda muito, entendeu? Porque eu acho E que se eu tem não babá eletrônica que você pode até conversar com ele, cantar uma musiquinha, né? E não precisa, às vezes, nem te levantar e ir no quarto, voltar para o quarto para fazer ele dormir de novo. Porque, às vezes, o bebê só emite um sonzinho e, às vezes, nem acordou, né? Assim, exatamente, e só de escutar a sua voz, ele já volta a dormir. Já fica tranquilo e dorme de novo. Então, assim, eu acho que a babá eletrônica, então, quando as pessoas forem escolher o modelo que for, né, comprar, lembrar que eu acho que o importante é que ela tenha imagem e som, porque muitas vezes ela tem só o som. E o som eu acho que não ajuda, porque o bebê faz um barulho e você não sabe se ele está engasgando, se ele está só virando, o que está acontecendo. E não adianta muito, você continua inquieto, não consegue dormir, você tem que levantar da mesma forma. Exatamente. É verdade. Então, assim, uma dica que eu me lembrei agora é assim, na hora que for comprar um aparelho, ver, sempre escolher um aparelho que tenha imagem e também que a imagem enxergue no escuro. Não sei como é que chama isso, se é infravermelho, não sei. Bom, anyway, que ele consiga ver o bercinho com a luz apagada. Entendeu? Conseguir te mostrar o bebezinho com a luz apagada. Eu acho isso uma dica muito super importante. super prático. Sim, porque aí dá para a criança a oportunidade, às vezes, de dormir no quartinho dela. Por exemplo, a minha filha ficou no quartinho dela desde que a gente chegou da maternidade. E eu achei uma boa, porque a qualidade de sono dela foi melhor, porque ela tinha o espacinho dela, ela dormia, né, em paz, tranquila, e eu tinha segurança, então eu ia para a cozinha, resolver minhas coisas, eu estava sempre vendo ela, sem ter que deixar necessariamente a porta aberta, ou a luz entreacesa para poder você ter que escutar. Para dormir melhor. E aí, eu achei que foi uma boa, então assim, recomendo para todo mundo uma boa babá eletrônica. Vale comprar de segunda mão, viu, gente? Não tem problema, não. Essas coisas... Sustentabilidade. Sustentabilidade. É a palavra da vez. Tem aplicativo para quem precisar também, tem aplicativos que fazem um papelzinho de babá eletrônica. Só não enxergam no escuro, então... É o que você falou, né? Você, ainda assim, você mantém o espaço do neném, que tem que ser o quartinho dele, tem que ser o berço dele, né? Assim, claro que vai de quem acredita nisso.
para a qualidade do sono, ele tem um ritual dele ali pronto, né? E aí você não precisa ficar pegando ele, levando para o seu quarto, depois leva para a sala, porque o marido está cansado de acordar à noite, você tem que ir para a sala. Aí fica Exatamente. aquela Eu achei que foi confusão que ótimo. não dá certo. Então, realmente, é um item realmente de E vale muito super a pena. importância, vale a pena, né? Tem que ser Exatamente. pensado mesmo. Bom, ó, agora a gente... não, Inclusive, é nós um temos uma item live... até, Renata, que às vezes substitui a caminha também, a cama auxiliar, né? Que Sim, é um sim. espaço Eu grande, às vezes a achei pessoa que não foi... tem espaço, né? Exato, eu achei que foi tranquilo, numa boa. Bom, mas eu tô olhando aqui o tempo e o Instagram vai falar com a gente que a gente tem que encerrar, porque olha só, passou muito rápido, hein? Mas Fala você já sério. fez todas as perguntas? Já Já, fiz todas as tá nossas bom. Ai, que perguntas. bom, então deu para Então, encaixar. tá vendo? Então, eu Mas eu queria super agradecer a adorei. todo mundo. Então, agradecer primeiramente a você, Lu, pela disponibilidade de estar aqui no canal falando com a gente. Imagina, é um As prazer. suas dicas foram preciosíssimas. Nossa, muito bom Que mesmo. bom, que E ótimo. agradecer a todo mundo, né, que assistiu. Quem tiver perguntas, o nosso tempo vai acabar aqui, mas pode mandar perguntas, depois a gente responde. Né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, pode se inscrever, pode dar like. E é isso. Então, um grande beijo, Um beijo, muitíssimo Renata. obrigada. Adorei participar. Muito obrigada. Estou adorando seu canal. É um assunto que eu Obrigada. adoro, né? E gostei muito do convite. Muito obrigada mesmo. E eu acho assim que no final das Opa. contas, gente, é o que a gente falou, é praticidade, segurança e conforto, né? E muito amor, né? Porque o que vale é isso. Quartinho de bebê é tudo. É. É verdade. Um beijão. Valeu, Lu. Tchau, tchau. Beijo para você. Um beijo Obrigada. para Tchau, todo tchau. mundo.